Troca da carteira de motorista brasileira para a francesa. Se você quer saber qual o valor que eu paguei, qual o prazo, quais são as regras, quais os documentos pediram, se eu posso ou não comprar um carro ou até mesmo fazer o seguro, fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar como que eu fiz o processo, meu e da minha esposa. Oi, meu nome é Davi e nós estamos aqui na França, morando há 1 ano e meio, muito felizes com essa mudança, um grande desafio a imigração, não é mesmo? Nesse processo eu venho contando aqui no nosso canal toda a nossa experiência com relação aos documentos, às solicitações e todos os processos em si que precisam ser feitos para quem chega. E muita gente tem dúvidas sobre o que fazer, como fazer e se pode ou não fazer. E a carteira de motorista foi um dos primeiros documentos também que a gente solicitou quando chegou aqui na França, porque a gente veio com a carteira internacional, que é a PID, né, PID. É permitido dirigir em qualquer local durante o período de turismo, né? No caso, a minha carteira internacional, ela tinha uma validade de 3 anos, da minha esposa também. Então, nós sabíamos que nós iríamos usar essa carteira internacional aqui na França durante todo esse primeiro ano que nós estaríamos aqui. Para solicitar a troca, o prazo para solicitar, ele é a partir de 6 meses de moradia na França. Como nós chegamos em agosto, o prazo para começar a solicitar seria em fevereiro de 2024. Quando chegou em fevereiro, eu pensei muito em abrir ou não esse processo. No caso da minha esposa, já daria para abrir porque ela tinha todos os documentos, mas no meu caso, eu já estava ali há 6 meses esperando o titre de séjour, que é o visto para morar aqui, né? E eu não tinha esse documento. E sem esse documento, eles poderiam barrar a minha troca da carteira de motorista, porque eu tenho que estar legal aqui na França para fazer esse processo. Então aí já fica a primeira regra. Para fazer a troca da carteira de motorista, você precisa estar legal no país, no caso, legal aqui na França. O que é legal na França? É ter o visto, título de séjour ou um documento europeu, né? E uma permissão para morar aqui. Outra regra bem importante é que a tua carteira de motorista do teu país, ela tem que estar em validade, ela não pode estar vencida, porque senão ela não vai ter validade aqui na França. E essa validade, ela tem que ter no mínimo 6 meses. Você tem que ter tirado a carteira há no mínimo 6 meses. Se for antes, por exemplo, tirei a carteira e vim para a França e quero fazer a troca, não dá. Você precisa aguardar 6 meses de tempo da sua carteira para poder fazer a solicitação de troca. Eles vão perguntar quanto tempo você dirige. E isso vai constar ali numa das informações da sua carteira de motorista. Outra questão que é regra também aqui na França é que por mais que você tenha a sua permissão de dirigir internacional, a PID, você vai precisar fazer a tradução oficial juramentada da tua carteira de motorista brasileira, daquela verdinha, da CNH, porque esse é o documento que tem mais validade. O PID, ele é temporário, ele não é um documento válido por muito tempo. E não tem algumas informações que na carteira de motorista tem. Então, a tradução que você vai fazer é da sua CNH verdinha ao original. Então, você vai tirar uma cópia, vai mandar lá para o tradutor, fazer o processo de tradução e trazer já essa tradução na hora que você for fazer. Se você não trouxer do Brasil, tem como fazer aqui também. E uma dica é que a tradução no Brasil, em termos ao euro, aí fazendo a conversão, a tradução é mais barata do que aqui. Só que você tem que estar preparado para a questão do prazo, né? Então, se você traduziu dentro de 1 ano, provavelmente vai ser aceito. Mas isso é de lugar para lugar, não tem como te assegurar que vai ter essa validade. Outra condição bem importante com relação à carteira de motorista é com relação às especificações médicas. Tu tem que ter a mesma regularidade aí, se tem que usar óculos, se tem alguma deficiência, tem que estar escrito, tem que estar tudo correto, porque aqui na França você também vai fazer essa conversão para esses itens médicos, ok? Então essas são as condições, né, para poder ter a carteira de motorista. Com relação à regra, a questão de estar aqui acima de 6 meses e a questão de ter um documento válido na França. Quando a gente completou os 6 meses aqui, no mês de março, no caso, eu fiz a primeira solicitação online, tanto para mim quanto para minha esposa. Porque eles falavam que o processo era demorado, era em torno de 6 meses. E realmente, gente, o processo foi muito demorado. Mas eu não tinha o documento, então eu fiz com o que eu tinha. E eles pediram muitos documentos, fizeram muitos questionamentos ali online. Por que estava trocando, o que queria fazer, né? E anexar toda a documentação. E a demanda, ela foi e voltou assim, entre análises e pedir novos documentos, ela foi e voltou umas 5 vezes. E às vezes era anexar o mesmo documento que eu já tinha anexado. Só que tem toda uma questão de número de páginas, tamanho do arquivo. Então, vai ser caso a caso, você vai precisar acompanhar. Mas o legal é que é tudo online. Só o final que você precisa, quando já tá tudo bom, tudo aprovado, você vai precisar mandar a sua carteira de habilitação original
para o órgão ANTS aqui, para que eles possam te mandar a tua carteira nova pelo correio. Então, o teu documento vai chegar em casa no correio. E quais os documentos que foram necessários aí para solicitar essa conversão? Faz aí a tua listinha, vou colocar aqui a descrição também. Alguns deles estão listados no site do governo, mas outros não. Então, fica a dica aí para você anotar tudo e não ser reprovado por qualquer coisa, né? Então, vamos lá. Primeiro documento é a carteira internacional, o PID. Você vai escanear todos esses documentos, porque é tudo digital, né? Você não precisa fazer cópia. Então, você escaneia, tudo coloridinho, tudo bonitinho. Salva em PDF, em média 3 folhas por arquivo, tá? Você não pode fazer um documento mais do que 3 folhas, porque o sistema só permite 3 folhas. A mesma coisa vai ser para a tua certidão de nascimento, de inteiro teor, original e traduzida, a tua certidão de casamento, inteiro teor, original e traduzida. Ah, mas passa de 5 páginas. Não tem problema, você vai anexar em 2 partes, mas é importante que você anexe todas as páginas do processo. No meu caso, cada certidão e tradução dava 5, 6 folhas. Então, eu anexava as 3 primeiras numa parte e em outros, as outras 3 partes. A identidade europeia, né? Se você tem um passaporte europeu, a identidade do país que você tem nacionalidade, ou o teu passaporte com a parte onde tem a descrição do visto, ou o teu título de séjour, que já é o documento tirado aqui na França mesmo, para quem pede a residência. Outro documento também é o comprovante de residência. Esse é daqueles comprovantes que é válido, tá? Água, luz, telefone, gás, aluguel, declaração de hébergement, que é a declaração de alguém que está te recebendo, junto com a identidade da pessoa, junto com uma fatura no nome da pessoa. Isso tudo vai ter validade como documento de residência. E é importante que você tenha um documento de residência que comprove desde que você chegou. Comprove os mais de 6 meses que você mora na França. No meu primeiro processo, na primeira solicitação, não tinha um item que pedia isso. Mas quando eles pegaram a minha solicitação para analisar lá, depois de 5 meses, eles pediram comprovação de estadia há mais de 6 meses. Então eu tive que anexar um comprovante de residência da data que eu cheguei. E foi o suficiente, eu não precisei anexar todos os meses. Só da data que eu cheguei, que comprovava que a minha família estava aqui. No nosso caso, o comprovante que a gente utilizou para justificar a nossa residência aqui foi a solicitação do número social. Quando deram um número social para minha esposa e para as minhas filhas. Ali já tinha uma data, e como eu sou casado, eu posso usar o comprovante da minha esposa também, ela também usou, e deu tudo certo com essa atestação do número social, que foi o primeiro documento que a gente teve aqui. E isso foi no mês de outubro que a gente recebeu esse documento, por mais que não foi em agosto, mas eles sabem que o processo é demorado, então a validação veio no mês de outubro e deu tudo certo quanto ao tempo de residência. No próprio sistema, ele vai te dizer quais as opções de comprovante de residência você pode utilizar. Se você não tiver atestação de número social, por exemplo, mas tiver outros dentre aqueles que estão na lista, você pode anexar esses outros também. Um outro documento que eu não falei aqui para vocês, mas que é de extrema importância e é fundamental porque eles vão pedir no processo de conversão, é a certidão de registro da CNH. Ah, mas eu já estou apresentando a PID, já estou apresentando a CNH e ainda vou ter que apresentar uma certidão, mas aonde que eu tiro essa certidão? Ela é um processo bem simples, dentro do site do Detran, onde você mora no Brasil. Eu tirei, estando aqui na França mesmo, entrei no site, fiz a solicitação lá com o meu acesso do Gov, e já era uma certidão dizendo que você tem uma regularidade da tua certidão, e essa certidão ela está datada naquele dia que você tira. Então é um documento atualizado, né, que você vai poder utilizar para a tua demanda. E esse documento ele vai estar em português. E aí, o grande detalhe é que você precisa traduzir esse documento também. É uma folha, normalmente, em PDF. Você pode mandar para o órgão, eles fazem a tradução. E esse documento você vai anexar também o original em português, mais a tradução em francês. E o último documento é o RIB bancário, né? Que é um atestado com os teus dados bancários do banco que tem a conexão aqui com o governo francês, ok? Então, com relação à parte de documentação, são todos esses itens. Agora, o próximo item é sobre os valores, quanto que a gente pagou, o que a gente teve de custo, né, nesse processo da conversão. Sem considerar os custos de tradução, porque isso normalmente a gente já vem do Brasil pronto, né? Mas sem considerar esses custos, se você faz tudo dentro do prazo, o custo que você vai ter é só o custo de correio. Porque esse é um processo que, para quem está morando regularmente e faz entre os 6 meses e 1 ano de habitação na França, ele é um processo gratuito. Então, você vai poder ter a sua carteira de motorista convertida no prazo de entre 6 meses e 1 ano que você está morando aqui. Ah, mas se eu solicitar depois de 1 ano, como funciona? Quais são os custos?
Aí, gente, eu vou passar uma informação sobre o que eu li na internet e sobre o que um amigo meu fez aqui na França. Porque ele acabou passando do prazo e teve que fazer esse processo, tá? Mas não é uma experiência minha. Ele disse que o processo que ele teve que fazer foi de uma nova carteira de motorista. Então ele teve que fazer a autoescola, as aulas teóricas, as aulas práticas e todos os custos envolvidos aí para fazer uma nova carteira de motorista, porque o processo de conversão ele só pode ser feito entre os 6 meses e um ano. Depois disso, não pode ser feito o processo de conversão, somente o processo de uma nova carteira de motorista. Agora falando de prazos, né? Quanto tempo foi esse processo para fazer a troca definitiva? E aí falando de prazo para quem é o europeu, no caso minha esposa, e para quem é o brasileiro, que sou eu que só tinha um passaporte brasileiro. O prazo é o mesmo. Para o processo, o prazo é o mesmo. Quando eles pegaram o processo da minha esposa para analisar, logo em seguida eles pegaram o meu. Tinha uma ordem, provavelmente eles pegaram ali pela ordem, né? Mas foi andado praticamente em conjunto os processos. O grande detalhe é que no processo da minha esposa, eles pediram documentos diferentes do meu processo, porque ela é europeia, né? Mas nada muito diferente. É uma outra coisinha específica para ela, por exemplo, comprovante de renda, detalhe assim de vinculação, né? Coisas com relação ao trabalho para ter esse vínculo aqui com a França. E no meu caso, como eu não tinha documento, como eu não tinha nada para comprovar, eles pediam sempre da minha esposa para ter esse vínculo familiar, que comprova a minha moradia na França. Nós abrimos o nosso processo no mês de março de 2024, e aí lá já aparecia que a média era 6 meses para ser atendido. E realmente, no mês de agosto, depois de 5 meses, começou a andar o nosso processo da carteira de motorista. Aí eles começaram a pedir documentos, a gente enviava de novo. Passava 2 semanas, eles pediam outro documento. E assim ia e voltava várias vezes. E, gente, o grande detalhe é que não é a mesma pessoa que analisa o teu processo do início ao fim. São várias pessoas diferentes. Eu analisei hoje e mandei de volta para você. Quando você responde, outra pessoa vai pegar o teu processo para analisar. E às vezes o que olhou primeiro não olhou tudo. Aí ele reprova mais um documento. Então, eu continuo dizendo que o que depende de nós, faça, né? O que depende de nós, faça o mais rápido possível, porque o governo francês já é muito demorado, já é muito complicado. Então, o que a gente puder minimizar de reprovações vai ganhar tempo para você. Então, a gente começou a andar o processo em agosto. Em setembro, a gente já tinha enviado todas as documentações. Só que no meu caso, eu não poderia dar sequência, porque eu não tinha o título de séjour até aquele momento. O meu título de séjour eu só vim pegar em outubro. E quando eles reprovaram a minha demanda em agosto, eles colocaram assim, colocar um documento válido de residência francês. E você tem até o mês de novembro para colocar. Então, naquele momento, eu entrei em oração e falei, Senhor, que seja feita a tua vontade, porque eu preciso desse documento para trabalhar, para dirigir, para levar as filhas na escola, né, de carro. E se eu sem ele vai ser difícil, né? Então, foi feita a vontade de Deus, em outubro finalizou e eu consegui anexar logo em seguida. Tanto o meu quanto o da minha esposa foi finalizado. E engraçado que o da minha esposa também pediram um documento válido de residência francês, mesmo ela tendo passaporte europeu. Mas era um passaporte italiano morando na França. Eu não sei por que eles não aceitavam esse documento, mas quando saiu o título de séjour dela, que foi praticamente junto com o meu, eu anexei os dois, enviei o processo e uma semana depois de enviar esse título de séjour, nós tivemos a aprovação do processo, que aí já vai para a última etapa, que é imprimir 2 folhas, assinar, preencher o endereço correto e enviar junto com a carteira original por correio, e 15 dias depois eles mandam já a tua CNH francesa na tua casa no correio. Então, entre o início do processo lá, em março, até o fim, nossa carteira chegou no mês de novembro, em média ali dia 20 de novembro. Então, nosso processo ao todo, ele demorou 8 meses. Mas talvez não foi tanto culpa do governo, foi porque eu também não tinha o documento. Nem eu, nem a Débora. Então, a gente precisou finalizar o título de séjour, mas eles dão um prazo. O meu era até novembro e o da Débora era até dezembro. Então, a gente conseguiu enviar tudo dentro do prazo, dentro daquele período que podia abrir a demanda. Passou um ano, mas a gente abriu a demanda antes, no mês de março, ia completar um ano em agosto, e deu tudo certo. A gente não pagou nenhuma taxa, nenhum processo a mais, porque fez dentro do prazo e fez o prazo correto. Eu vou deixar aqui para vocês no link da descrição o link do site aonde é feito todo o processo para fazer a troca da carteira de motorista. E ele é um site que você pode usar o tradutor, tá? É bem importante para você responder todas as perguntas corretas. Mas, mais do que isso, é você selecionar a opção correta que você vai fazer, porque tem muitas opções.
Então você entra no site, coloca lá para traduzir, para não ter dúvida, e vai passo a passo. Se tiver alguma dúvida, vai para o Google, pergunta, manda um e-mail aqui para o nosso canal da consultoria também, eu posso tentar responder o mais rápido possível, ou deixa aqui nos comentários, né, na descrição, se você teve alguma dificuldade, ou se o processo realmente está sendo assim como eu estou falando para vocês, porque cada um tem uma experiência diferente. É como o título de Siju. O meu processo demorou 1 ano e 3 meses, mas tem gente que consegue em 6 meses, tem gente que consegue em 1 ano, não tem como dizer que vai ser igual para todo mundo. Mas um detalhe, como no Brasil nossas carteiras também são digitais, e nós podemos usar a carteira digital para conduzir, então você não vai perder a sua carteira de motorista brasileira. Você vai continuar tendo a tua carteira digital brasileira, ok? É só um detalhe, né? Porque você não vai ter mais documento físico. Se a polícia te parar, você tem que apresentar no teu celular a carteira digital, com QR Code, tudo certinho, para você conduzir. E outra informação é atentar à questão dos prazos, né? A carteira hoje no Brasil ela tem em média 10 anos, depois ali que você passa do período de 1 ano de experiência, né? Então você tem que voltar para o Brasil, fazer a sua renovação para continuar tendo a tua carteira de motorista. E fazendo a renovação no Brasil, você ganha de volta a tua carteira original física, né? É só, no meu caso hoje, eu não tenho mais carteira física, eu só tenho a carteira digital que está lá vinculada ao aplicativo. E a gente já está caminhando aí para o final desse vídeo, que eu vou falar sobre comprar o carro e fazer seguro. Mas antes disso, eu queria agradecer aí todo mundo que tem se inscrito no canal, tem comentado, tem engajado aí nossos vídeos. Isso tem sido uma grande ajuda para nós. Logo, logo a gente vai ter outros vídeos também com relação ao meu trabalho, que eu já estou trabalhando. Mas eu achei importante falar sobre a carteira de motorista, porque é um processo que alguns me questionaram ali também. E quero agradecer, né, todo esse engajamento. Se você puder curtir esse vídeo, ele é bem importante para que o YouTube continue entregando aí os conteúdos para as pessoas que têm esse interesse, né, em fazer imigração, em fazer questão de documentação. E também, se você quiser mais informações específicas ou até mesmo ajuda para fazer o processo, a gente tem lá o e-mail familialeitemigra@gmail.com, que você pode enviar ali as suas informações, as suas dúvidas, e eu passo todos os detalhes sobre como funcionam as consultorias e a gente agenda um horário aí para fazer esse atendimento. Tem sido muito legal, eu fico muito feliz em poder ajudar, porque eu sei que é um processo que deixa as pessoas ansiosas, que deixa as pessoas angustiadas, mas que se eu posso passar o máximo de informação para as pessoas, para que elas possam fazer o processo mais leve, eu tô aqui para isso. Agora falando sobre comprar um carro e fazer o seguro. Você pode comprar um carro em qualquer local com a sua carteira de motorista brasileira, porque não é um item obrigatório ter a carteira de motorista francesa para comprar um carro. O sistema da NTS, ele não exige que você tenha a tua carteira de motorista francesa para comprar um carro. Porém, para fazer o seguro, é um item obrigatório. Você consegue fazer um seguro com a tua carteira do Brasil, porém é um seguro temporário de 30 a 60 dias. Depois desse tempo, o seguro ele é cancelado porque você precisa enviar a tua CNH europeia, ou uma CNH que tenha validade na Europa. E a validade que eu falo é a validade para seguro. Conforme a lei francesa, isso eu tô falando com propriedade porque eles me ligavam e falavam, olha, é lei aqui, você precisa ter a CNH francesa para assurance francesa validar o teu seguro. Então, a gente precisou ter a CNH para poder validar nosso seguro. É um processo chato, porque muitas vezes tu tá em processo para fazer a troca. Tu já comprou o carro, tá aguardando só a carteira para poder validar o seguro. E sem seguro na França você não pode andar. É um item obrigatório também. Então, tudo é conectado. Se eu puder te recomendar, não compre o carro antes sem ter a sua carteira de motorista francesa ou europeia, porque isso pode te complicar. Então, para comprar o carro, pode sem carteira de motorista, mas para fazer seguro, não pode sem a carteira de motorista. A dica é, faça tudo junto com a carteira de motorista, que vai ser um processo melhor para você. Com relação à compra de carro, os processos mudaram recentemente. Tenham bastante atenção, porque tem muito golpe. No nosso caso, a gente não sabia bem o processo, demorou muito o processo de documentação. Se vocês quiserem que eu grave um vídeo sobre a questão da compra do carro, comenta aqui. Se vocês tiverem interesse, eu gravo para vocês, tá bom? Então, fica aqui as dicas, né, com relação ao seguro e à compra do carro. Eu espero que esse vídeo tenha colaborado para você, ajudado aí o máximo nas informações. Mas, como eu disse, se tiver alguma dúvida, pode comentar ou mandar lá no e-mail que eu vou responder para vocês. Eu agradeço vocês ficarem comigo até o final desse vídeo. Peço que continuem nos acompanhando. Um forte abraço e até mais!